Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria nos encontrarmos mais uma vez para a nossa Escola da Fé. Mais um programa que a Canção Nova te oferece para trazer a você um pouco daquelas riquezas que estão no coração da igreja. E uma dessas riquezas são as glórias e as lições da Virgem Maria. Então é isso que nós queremos conversar hoje. Maria, é aquela mulher perfeita, santíssima, que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho. Então, ela é cheia de graça. Então, nós temos muitas coisas que aprender com as glórias e com as lições da Virgem Maria. Inclusive, o grande santo doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, que fundou a congregação dos padres redentoristas, ele escreveu um livro maravilhoso, As Glórias de Maria. E São Luís de Montfort escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. São autores que deixaram para nós aí ensinamentos maravilhosos. Até o Dr. Scott Hahn também escreveu um livro, ele que era protestante, presbiteriano, e que batia na igreja, ofendia a igreja, mas se converteu assistindo à Santa Missa. Depois escreveu aquele livro belíssimo dele, O Banquete do Cordeiro. E escreveu esse livro, Salve Santa Rainha. Ele escreve também aqui coisas muito bonitas sobre Nossa Senhora. Bom, queremos hoje então conversar um pouco sobre as glórias e as lições da Virgem Maria. Mas antes nós vamos rezar, como fazemos sempre, pedindo a Deus as suas graças e a sua bênção, a inspiração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, eu quero só, antes de começar o nosso estudo, lembrar que você pode participar do nosso programa usando o e-mail do programa, escoladafé@cançãonova.com. Temos também o telefone, que também agora é WhatsApp, o 12 31 86 2600. Mas não se esqueça também que a Canção Nova precisa da sua ajuda, A Canção Nova oferece tanta coisa para você gratuitamente, graças a Deus, mas espera a sua retribuição, porque tudo isso custa dinheiro, Claro. E inclusive agora, nessa época difícil que nós estamos vivendo, você está vendo que nós estamos fazendo um programa aqui, num local especial, um cenário especial, só tem um câmera, repare que é uma gravação só com um câmera, por questão de segurança. Isso por quê? Para, inclusive, conter também despesas, e também a questão da nossa segurança em termos de saúde. Bem, vamos conversar um pouco sobre as glórias e as lições da Virgem Maria. Por que eu trago aqui um programa como esse? Porque uma vez eu li uma frase do Papa Paulo VI, muito sério, São Paulo VI, em que ele dizia o seguinte, que se nós não conhecermos o mistério da Virgem Maria, nós não conseguimos entender direito o mistério de Cristo. Olha, isso é muito sério. Porque Cristo veio por Maria e vai voltar por Maria. São Luís de Montfort, aqui nesse Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima,
é interessantíssimo, né? A primeira frase desse livro, ele fala assim, né? São Luís de Montfort, ele fala que, né? Que Maria veio a primeira vez, Jesus veio a primeira vez para Maria, né? E ele vai voltar uma segunda vez também por Maria. Ou seja, né? Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que ele deve reinar no mundo. É muito sério isso, né? Então a gente precisa conhecer as glórias, as lições da Virgem Maria, né? O anjo disse para ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, cheia de graça, né? O latim diz gratia plena, parece que mais forte ainda, né? Só tem graça nela, não existe nada que não seja graça. Por isso, a igreja chama de a Santíssima Virgem Maria, preservada de todo o pecado, né? São Tomás de Aquino dizia que aos outros santos a graça é dada em parte, contudo a Maria foi dada na sua plenitude. Aquilo que os santos receberam, a graça em parte, Maria recebeu em plenitude. São Tomás de Aquino, né? E São Luís de Montfort diz uma frase maravilhosa sobre Nossa Senhora, né? Deus Pai reuniu todas as águas e deu o nome de mar. Reuniu todas as graças e deu o nome de Maria. Que frase bonita, né? Por que o mar é grande? Porque o mar é humilde. Porque o mar aceitou ficar alguns milímetros abaixo de todos os rios do mundo. Por isso ele recebe as águas de todos os rios do mundo. Porque Maria é a mais humilde das criaturas, ela recebeu todas as graças de Deus. É bonita essa frase de São Luís de Montfort, né? Deus reuniu todas as águas, deu o nome de mar. Reuniu todas as graças, deu o nome de Maria. Repare que mar e Maria são duas palavras muito parecidas, né? E o São Paulo VI dizia, né? Nós devemos buscar na Virgem Mãe de Deus a forma mais autêntica da perfeita imitação de Cristo. Repare bem, buscar na Virgem Maria, Mãe de Deus, a forma mais autêntica da perfeita imitação de Cristo. Existe aquele livrinho, né, Imitação de Cristo, famoso, mas no fundo, o que é a imitação de Cristo? É a imitação de Maria. Aliás, existe um outro livro também, que foi escrito há muito tempo, lá pelo século XVIII, A Imitação de Maria. É um livro muito bonito também, né? Eu, juntando todas essas coisas, eu escrevi esse livro, Na Escola de Maria. Que escola é essa de Maria? É a escola onde a gente busca essa imitação de Cristo, né? Imitando Maria, em todas as suas virtudes. Na virtude da humildade, na virtude, né, do desprendimento, de tudo nesse mundo. Para ela só existia Deus e o seu Filho, né? Na virtude da pureza, da castidade, né? Enfim, depois na temperança, na bondade, na mansidão, na paciência, na fortaleza, de ver seu filho ser pregado numa cruz, e não se desesperar, não perder a sua fé, não ficar perguntando onde é que estava Deus. Deus estava ali diante dela na cruz. A Maria realmente é, isso que o Papa diz, a forma mais autêntica da perfeição da imitação de Cristo, né? Bom, ele dizia ainda o seguinte, Paulo VI, 1964, numa das homilias dele, o conhecimento da verdadeira doutrina católica sobre a bem-aventurada Virgem Maria, continuará sempre uma chave para a compreensão exata do mistério de Cristo e da Igreja. Olha o que o Papa diz. A compreensão, né? A compreensão da doutrina católica sobre a bem-aventurada Virgem Maria. Doutrina católica sobre a bem-aventurada. É o que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje. Esse conhecimento, o Papa diz, continua sempre uma chave para você compreender exatamente o mistério de Cristo e da Igreja. Então, conhecer a doutrina católica sobre Maria
é o meio, é a chave, é o segredo de você conhecer o mistério de Cristo e da igreja. Então, vamos em frente. Vamos conhecer essa doutrina sobre Nossa Senhora. São Luís de Montfort dizia o seguinte, aqui nesse livro dele, né, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. São Luís de Montfort diz assim, Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida. Ele escreveu isso lá por volta do ano 1700 e pouco, né? E é esta uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Olha aí, Cristo não é conhecido como deve ser, porque Maria não é conhecida como deve ser. Porque quando você conhece Maria, você vai a Jesus. Esse é o segredo. Quando, portanto, ele diz, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como a consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Entendeu? Quando é que o reino de Cristo vai tomar conta do mundo? Quando, né, o conhecimento, né, do reino da Santíssima Virgem Maria também acontecer. Gente, são santos da igreja. E eu quero lembrar que quando São Luís de Montfort teve o processo de canonização dele, os seus escritos foram analisados. E a igreja não achou erro nos seus escritos. Porque se a igreja achasse erro nos seus escritos, o processo de canonização para. Não, foi em frente, né? Ele diz assim, lá no número 13 do tratado dele, ela o deu ao mundo a primeira vez, e também do segundo o fará resplandecer. Esse santo teve uma visão maravilhosa, né? Quando ele escreveu esse livrinho aqui do tratado, ele diz que teve uma visão de um demônio querendo estraçalhar o livrinho que ele escreveu, ou então esconder esse livro para que ninguém lesse. E olha que o livro ficou escondido 120 anos, num armário. Depois um padre da congregação dos Monfortinos, um dia limpando um armário, jogando coisas fora, pegou um caderno velho lá, jogando fora, olhou um manuscrito, ele percebeu que foi escrito pelo fundador da congregação dos Monfortinos. Era o livro Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que o demônio escondeu 120 anos para que ninguém... E ele fala isso quando ele escreveu o livro, que ele viu, teve uma visão do demônio com garras e medo, querendo estraçalhar esse livrinho, ou então, pelo menos, ocultar no silêncio de um armário por mais de 100 anos. E não é que ficou 120 anos escondido? Ah, mas agora ele veio à tona. Então, agora vamos fazer esse livro ser conhecido. Bom, ele diz aí no número 16 do tratado dele o seguinte, Deus, sem precisar, porque Deus se basta a si mesmo, né? Quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem. Deus não precisa de nada e não precisa de ninguém, mas Ele quis começar as suas obras e terminar pela Virgem Maria. Veio ao mundo por Maria, viveu, né, a sua missão aqui com Maria, né? Morreu aos pés da cruz, na cruz com Maria aos pés da cruz, né? Derramou o Espírito Santo com Maria presente no sacrário, no cenáculo, né? E hoje Maria está com ele no céu de corpo e de alma. Bom, São Lucas diz, né? A gente vê isso lá em Lucas 1,48, doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, né? Maria é a filha predileta do Pai, é a esposa do Espírito Santo e é mãe de Deus Filho. Veja, a sua relação com a Santíssima Trindade é uma relação plena, né? A sua glória é exuberante. Veja que coisa interessante, ela é mãe do Filho de Deus, ela é filha do Pai e ela é esposa do Espírito Santo. Olha o relacionamento que ela tem com a Santíssima Trindade. Do Pai ela é filha predileta, do Filho ela é a mãe e do Espírito Santo ela é a esposa, mística,
porque concebeu por obra do Espírito Santo. Eu costumo fazer uma comparação. Eu também tive uma mãe, eu também tive uma esposa e eu tenho uma filha. Uma filha só. 3 mulheres. Mãe, esposa e filho. Deus não precisou de 3 mulheres, não. Para ter mãe, para ter filha, para ter esposa. Deus resolveu tudo com uma mulher só, a Virgem Maria. Que coisa bonita, né? Por isso que ela diz lá no canto do Magnífica, né? Quando ela engrandece o Senhor, né? Ele olhou para a humildade da sua serva. Foi isso que encantou a Deus, a humildade de Maria. Dizem que todas as mulheres de Israel esperavam, será que serei eu a mãe do Messias? Que os profetas já anunciam há mais de 1000 anos, será que serei eu? Diz que a única mulher que não tinha essa pretensão era a Virgem Maria. E foi aquela que Deus escolheu. Os últimos serão os primeiros, né? Então, doravante, todas as gerações lhe chamarão bem-aventurada. Por quê? Porque os últimos serão os primeiros. Quem se humilha será exaltado. Ela é mãe de Deus. É o primeiro dogma que a igreja coloca para nós. Inclusive, nós celebramos essa festa no dia 1º de janeiro, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Não apenas mãe de Jesus Cristo, o homem, não como queria lá a heresia do nestorianismo, que negava que ela fosse mãe de Deus. Não, é mãe do homem Jesus. É como o homem Jesus. Jesus é o homem e Deus é um só. Não são 2 pessoas distintas. Então o catecismo diz, Maria foi eleita por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe do Divino Redentor. Está lá no 488 do catecismo. Com o seu sim, Maria cooperou com Deus para o restabelecimento da concórdia entre Deus e os homens, conforme está escrito. Por isso Deus os abandonará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Até Maria, o mundo estava separado de Deus. Com Maria, o mundo voltou para Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Diz o profeta Miqueias, por isso Deus os abandonará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E é bonito, não é? A saudação de Santa Isabel. Logo que Maria recebeu a notícia, né, que ia ser mãe do Salvador, o anjo também falou para ela, né? Para Deus tudo é possível. Para Deus nada é impossível. A sua prima, lá velha, que não conseguia engravidar, já está no 6º mês de gravidez, né? Ah, é? Então Maria, rapidinho, foi lá estar com Santa Isabel, ajudar a sua prima velha. E ela que tinha só o quê? 15 anos por ali. As meninas judias casavam a partir de 13 anos de idade. Era o costume judeu. Maria vai à casa de Isabel, lá na cidadezinha chamada Ain Carim, lá no alto das montanhas da Judéia, né? Existe lá a casa, né? Graças a Deus eu pude estar lá várias vezes, nas peregrinações aí da Canção Nova, né? E então Santa Isabel, logo que, né, Maria saudou Shalom, né? Shalom para nós é tudo de bom para você, é o Shalom hebraico, né? Isabel logo reconhece nela a mãe de Deus, chama de mãe do meu Senhor. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Eu não sei como é que alguém pode negar que Nossa Senhora seja a mãe de Deus. E é interessante que o evangelista diz que Isabel, cheia do Espírito Santo, não foi Isabel que falou, foi o Espírito Santo que falou através da boca de Isabel. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? O meu Adonai, eles não falavam a palavra Yahvé, né? O meu Adonai. Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. João Batista, a igreja ensina que ali João Batista foi batizado no seio de Isabel, pela presença de Jesus ali no seio de Maria. E olha que coisa impressionante, Maria tinha acabado de conceber Jesus, ou seja, Jesus ainda era um embriãozinho no seio da Virgem Maria.
mas já fez João Batista estremecer de alegria no seio da sua mãe. E aí vem alguém e diz que o embriãozinho não é vida, que eu posso abortar o embrião. Jesus é embriãozinho no seio de Maria, já toca em João Batista no seio da sua mãe. Tudo isso faz a gente pensar, né? Muito. Bom, diz aqui o Concílio Vaticano II, número 56, quis, porém, o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como contribuiu para a morte, a mulher também contribuísse para a vida. Deus já tinha escolhido Maria, mas ela foi esperar a decisão de Maria. Deus propõe, mas Deus não impõe, né? Aquele sim de Maria foi decisivo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O Papa São João Paulo II, quando escreveu aquela encíclica bonita, A Dignidade da Mulher, Mulieres Dignitatem, né? O Papa disse o seguinte: no ponto-chave da história da humanidade, no ponto central da história da humanidade, né? Lá São Paulo fala em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, o Papa diz: se dá um acontecimento capital, que entra a figura de uma mulher. Precisamente essa mulher está presente no evento salvífico central, que decide da plenitude dos tempos. Esse evento se realiza nela e por meio dela. Olha que bonito, né? É em Maria que acontece o acontecimento salvífico central da história da humanidade. Por isso, ela foi concebida sem um pecado original. Porque aquela, para ser a mãe de Deus, não podia ter pecado. Lógico, Santo Agostinho diz, nem imaginar isso. Santo Anselmo, doutor da igreja, né, bispo, tá, morreu no ano 1109, ele disse que Deus, que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido conceder também a Maria? Claro! Maria é a nova Eva. A primeira Eva veio sem pecado, depois ela pecou. Mas Maria não. Maria também veio imaculada por causa, né, da morte de Cristo na cruz, que a preservou do pecado original. Santo Afonso de Ligório, o fundador dos Redentoristas, né, que morreu em 1787, Santo Afonso de Ligório dizia: qual seria aquele que, podendo ter por mãe uma rainha, a quisesse uma escrava? Por conseguinte, deve-se ter por certo que a escolheu tal qual convinha a um Deus. Né? Ele diz: se você pudesse escolher sua mãe, nós não podemos escolher a nossa mãe, né? A gente ama a nossa mãe, né? Imagina Jesus, ele sendo Deus. Santo Afonso pergunta: ele ia escolher uma rainha ou escolheu uma escrava para ser mãe dele? Claro que escolheu uma rainha, uma mulher perfeita. Reflexão dos santos doutores. Eu gosto muito de, estudar teologia em cima de santos doutores. Santo Agostinho, doutor da igreja, morreu em 430, olha, lá no século V. Ele disse: nem se deve tocar na palavra pecado em se tratando de Maria. E isto por respeito àquele de quem mereceu ser a mãe, que a preservou de todo o pecado por sua graça. E também São Cirilo de Alexandria, bispo, doutor da igreja, morreu em 444, lá em Alexandria, no norte do Egito. Que arquiteto, erguendo uma casa de moradia, consentiria que seu inimigo a possuísse inteiramente e habitasse? Ele está falando do demônio, né? O pecado original nos faz assim cativos do demônio. Ora, ele pergunta: que arquiteto, Deus, erguendo uma casa de moradia para ele, Jesus, que escolheu uma casa de moradia em Maria, consentiria que o inimigo possuísse essa habitação? De jeito nenhum. Essa é a reflexão dos santos doutores, né? E o Papa, quando proclamou o dogma da Imaculada Conceição, o Papa deixou claro, né? Maria foi concebida sem pecado original. O Papa Pio IX, 1854, na bula pontifícia, né,
inefáveis Deus inefáveis, a Virgem Maria, por méritos da morte do seu Filho na cruz, que ainda ia acontecer para nós, mas que para Deus já era presente, antecipou a Maria a graça da salvação, para que ela não fosse tocada pelo pecado original, né? E é interessante que 4 anos depois da proclamação do dogma, 1858, ela apareceu em Lourdes e falou para Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. Quando o padre lá de Lourdes quis saber qual é o nome dessa senhora que está aparecendo para você, ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Ela não falou: sou Maria, a mãe de Jesus, né? Je suis l'Immaculée Conception. E Bernadette foi repetindo essa palavra, ela não sabia o que significava isso, e foi falar para o padre. Só que o padre sabia, né? Que 4 anos antes o padre tinha proclamado o dogma da Virgem Maria. Um outro dogma é a virgindade perpétua. O Concílio Vaticano II disse: Jesus, ao nascer, não lhe violou, mas sagrou a integridade virginal. Lumen Gentium, número 57. E o Catecismo repete isso. Santo Agostinho dizia: virgem antes do parto, virgem durante o parto e virgem depois do parto. Maria permaneceu virgem concebendo seu filho e virgem ao dar à luz, né? O Catecismo fala no parágrafo 510, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo de seu seio, virgem sempre. Está aí. Vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta já para continuar essa nossa conversa tão boa, não é? Até já. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé, conversando hoje sobre Nossa Senhora. Lembrando aquilo que eu disse lá no começo da nossa conversa, o Papa São Paulo VI disse, né? Para conhecer o mistério de Cristo, é preciso conhecer a doutrina que a Igreja ensina sobre Nossa Senhora. Ok? Conhecendo a doutrina sobre Maria, os dogmas, também as devoções, né? A gente chega a conhecer o mistério de Cristo. Aqui tem um livro que eu trato de todos esses dogmas, essas devoções. A Mulher do Apocalipse, né? A Mulher do Apocalipse, aquela coroada de 12 estrelas, né? Então aqui são 12 dogmas também, não 12 dogmas, 4 dogmas e muitas devoções. Maria, Mãe da Igreja, né? Maria, Medianeira das Graças, enfim. Quero mostrar ainda um livro muito bonito que foi escrito pelo Papa São João Paulo II, A Virgem Maria. Esse livro aqui, simplesmente são 58 catequeses do Papa São João Paulo II sobre a Virgem Maria. Ele, durante 3 anos, naquela audiência de quarta-feira, durante 3 anos o Papa usou para falar da Virgem Maria. E aí, esse livro aqui tem essas 58 catequeses. Ele pega desde do nascimento de Maria, vai até a Assunção de Maria ao céu e a missão de Maria hoje no céu. Tá certo? Muito bem, eu queria mostrar ainda o seguinte: muita gente reza o ofício da Imaculada, né? Olha, esse livro aqui eu explico o ofício, porque o ofício tem muitas palavras. O ofício, um monge chamado Bernardino de Bustes, lá por volta de 1500 e pouco, ele fez uma louvação a Nossa Senhora extremamente inspirada, tirando citações da Bíblia. Só que tem coisas que a gente não entende direito. Por exemplo, ele fala aqui, né, uma série de termos, né, que aparece lá. Por exemplo, ele fala assim, deixa eu olhar aqui ele fala, por exemplo, assim, arca de concerto, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. O que quer dizer isso? Esse livro eu explico todas essas referências que o Bernardino de Bustos fala sobre a Virgem Maria. E quero mostrar aqui também, São Luís de Montfort, o segredo de Maria. Além do tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, São Luís de Montfort escreveu essa beleza, o segredo. Ele fala que Maria é um segredo. Por quê? Porque muita gente não conhece com profundidade quem é a Virgem Maria. Então ele chama de um segredo de Maria.
Mas está aí, vamos continuar nossa caminhada. Eu estava falando aqui do dogma da virgindade, né? Então, o catecismo fala claro, Maria permaneceu virgem, né? Mesmo depois do parto, né? E o catecismo fala no parágrafo 499 o seguinte: o aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Presta atenção, a Igreja a confessar a virgindade perpétua e real da Virgem Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Ou seja, Maria deu à luz e continuou virgem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a eternidade virginal. Quer dizer, deixou ela mais virgem ainda. Os padres da Igreja a chamavam de aeipartenos, que em grego quer dizer sempre virgem. Sempre virgem. Antes, durante e depois do parto, como Santo Agostinho. Alguns perguntam, mas por que isso? Porque é o seguinte, porque Deus tinha dito lá através do profeta Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, por que Deus fez esse milagre de Maria ser virgem perpétua? Para sinalizar quem era a mãe do Redentor. Quem era o Redentor? Não é um homem qualquer, é um homem que também é Deus. É um homem que ele entra e sai do ventre da mãe sem rasgar as paredes. Quem disse isso foi um santo doutor da Igreja. São Cirilo de Alexandria, que é lá do século 3, 4 da Igreja, São Cirilo de Alexandria diz assim, por que espantar quando se diz que Maria foi sempre virgem? A luz não passa pelo vidro de um lado para o outro sem quebrar o vidro? Por que o verbo não pôde entrar e sair do ventre da mãe sem rasgar as paredes? Para Deus nada é impossível. Então foi um sinal que Deus quis deixar, né? De quem era aquela mulher e quem era aquele homem que nascia. Não era um homem qualquer, era o Filho de Deus. Bom, então o Papa Pio XII, na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, ele falou da assunção de Nossa Senhora ao céu. Como ela não teve o pecado original, não precisou seu corpo ser desfeito na terra, então foi para o céu de corpo e de alma. Então o Papa, na Constituição Munificentissimus Deus, Pio XII, em 1950, diz assim, depois de haver mais de uma vez elevado a Deus nossas súplicas, invocado as luzes do Espírito Santo, pronunciamos, decretamos e definimos. São palavras que o Papa usa quando proclama um dogma. Pronunciamos, decretamos e definimos. Ser dogma de fé, revelado por Deus, olha aí, revelado por Deus, não na Bíblia, mas na tradição da Igreja. Que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, repete o dogma da virgindade. Terminado o curso de sua vida terrestre, foi elevada à glória celeste em corpo e alma. Por isso que ela aparece aí a tanta gente, né? De corpo e de alma, né? Tantas e tantas aparições no mundo inteiro, não dá para negar. Claro que há aparições, algumas podem não ser verdadeiras, mas tem muitas aparições verdadeiras. E ela aparece visível, corpo direitinho, até que os videntes conseguem reproduzir, até depois fazem até uma imagem, né? Bom, Maria, além desses 4 dogmas que nós passamos aqui, Mãe de Deus, Virgem Perpétua, Imaculada e Assunta ao céu, a Virgem Maria também é medianeira de todas as graças. Os santos doutores da Igreja dizem que todas as graças que descem do céu até a terra passam por Maria. A gente conhece as bodas de Caná, né? Eles não têm mais vinho. Tudo bem, façam o que ele mandar. E ele transformou 600 litros de água em vinho. Maria tem um poder de intercessão junto ao seu filho inegável, inequívoco. São Bernardo, doutor da Igreja, lá do século XI, São Bernardo dizia, Deus quis que recebêssemos tudo por Maria. Ele diz, nós somos indignos de receber as coisas diretamente de Deus, então Deus
quis que recebêssemos tudo por Maria. E são muitos santos doutores que repetem isso. Eu vou citar aqui alguns para você ver. Santo Afonso de Ligório, doutor, né, dizia: Deus quer que pelas mãos de Maria nos cheguem todas as graças. Veja, não sou eu falando, hein? Preste atenção, é um doutor da igreja. Ele diz: a ninguém isso pareça contrário à teologia, pois Santo Agostinho, autor dessa proposição de Santo Afonso, estabelece como sentença geralmente aceita que Maria tem cooperado por sua caridade para o nascimento espiritual de todos os membros da igreja. Olha aí, um santo doutor citando outro santo doutor da igreja. O grande São Boaventura também, ele doutor da igreja, né, franciscano, amigo de São Francisco, né? São Boaventura dizia: Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria, para que nisso conhecêssemos que tudo que temos de esperança, graça e salvação dela deriva até nós. Então, os santos doutores da igreja, eu estou falando santos doutores, hein? Que são só 36. Eles são unânimes em dizer que a Virgem Maria, não é? Todas as graças que chegam até nós vêm pelas mãos delas. Às vezes você consegue uma graça através da intercessão de um santo. Mas quem que traz a graça? A Virgem Maria. Por quê? Por quê? Porque a graça mais importante que nós recebemos de Deus, qual foi? Jesus, o Salvador. E qual foi o canal que trouxe essa graça da salvação? Maria. Por isso que São Bernardo chamava Maria de o aqueduto de Deus. Aqueduto leva água, né? Maria leva Deus. Então, Santo Alberto Magno, doutor da igreja, foi professor de São Tomás de Aquino, né? Lá na Sorbonne, em Paris. Santo Alberto dizia: é anunciada à Virgem Santíssima tal plenitude de graça, ou seja, ela contém tanta graça nela, que se tornou por isso a fonte e o canal de transmissão de toda a graça a todo o gênero humano. Santo Alberto Magno era aquele homem da escolástica, né? A escolástica era a união da fé com a ciência, né? Da fé com a filosofia. Ele dizia, né? É tal a plenitude de graça da Virgem Maria, a graça plena, cheia de graça, que ela se tornou então a fonte de todo o canal de transmissão de toda a graça a todo o gênero humano. E eu estou citando aqui só santos doutores. Mais um, São Pedro Canísio, doutor da igreja, né? Ele dizia: o filho atenderá à sua mãe, e o eterno Pai ouvirá seu próprio filho. Eis o fundamento de toda a nossa esperança. Olha que bonito. O filho ouve a mãe, e o pai ouve o filho, e atende a nossa esperança. São Roberto Bellarmino, também doutor da igreja. Todos os dons, todas as graças espirituais que por Cristo, como cabeça, descem para o corpo, passam por Maria, que é como o colo desse corpo místico. O que é o colo? O colo é aquele ponto de conexão. Você imagina um caminhão de bombeiro. Tem o tanque de água e tem a mangueira do bombeiro, né? Aquela rosca que liga a mangueira no caminhão, aquilo chama-se colo. Então, São Roberto Bellarmino diz que Maria é o colo que liga o quê? A terra a Deus. Ok? Para que as graças cheguem até nós, né? É claro que vem por Jesus, né? Maria não é o substituto de Jesus, não. É através dela que Jesus nos dá as suas graças. Vejam, gente, eu estou citando santos doutores, né? Eu não estou tirando nada da minha cabeça, né? Outra coisa bonita é que Maria, nossa mãe e mãe da igreja, né? Junto à cruz de Jesus, né? Jesus entregou Maria para ser nossa mãe. A partir daquela hora, o discípulo a levou para a sua casa. Está lá em João 19, 25 a 27. Né? O discípulo a levou para a sua casa. Aí mostra que Jesus não tinha irmão nenhum, não tinha mais José, que já tinha morrido, só tinha
Ali, o João está entrega, Jesus entrega a sua mãe para João. E todos os papas e santos foram unânimes em dizer que ali João representava cada um de nós, né? Então, meus irmãos, é impressionante a gente ver como Maria atua na defesa da igreja, né? Contra as heresias, né? Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, no México, revolucionou a evangelização no México. Quando, né, os missionários chegaram no México por volta de 1500 e pouco, não conseguiam evangelizar aqueles astecas cruéis que faziam aquelas práticas horríveis de morte de milhares de jovens naquelas pirâmides lá do México. Os missionários não conseguiam evangelizar os astecas e os maias. Quando Nossa Senhora apareceu em 1531, aquele ícone de Guadalupe, foi para os índios astecas uma mensagem de salvação. A partir dali, os missionários agostinianos, franciscanos, acho que dominicanos, batizaram mais de 7 milhões de índios. E o México se tornou o país mais católico ali da América na época, pela aparição de Nossa Senhora, a mãe da igreja. Nossa Senhora do Santo Rosário, na Batalha de Lepanto, 1571, as forças muçulmanas estavam com 300 barcos de combate para invadir a Europa e destruir o cristianismo na Europa. O Papa São Pio V mandou que as forças cristãs fossem defender a cristandade da Europa. E o Papa mandou que levassem o Santo Rosário como arma. E a batalha se travou no dia 7 de outubro de 1571, e as forças cristãs, em minoria, por milagre, venceram as forças dos turcos otomanos, que já tinham derrubado Constantinopla em 1453. E quando o Papa soube da vitória das forças cristãs, que impediu, né, o islamismo de destruir o cristianismo na Europa, o Papa disse, então, hoje vai ser proclamado o dia de Nossa Senhora da Vitória. Ele chamou Nossa Senhora do Santo Rosário. Por isso que Nossa Senhora do Santo Rosário no dia 7 de outubro de 1571. Nossa Senhora Auxiliadora, outra festa bonita, nós teremos no dia 24 de maio. Por quê? Porque o Napoleão Bonaparte, lá por volta de 1800 e pouco, aquele imperador francês que queria dominar toda a Europa, né? Invadiu Portugal, invadiu a Itália, invadiu tudo ali, né? Ele mandou prender o Papa Pio XII, o Papa Pio XII não, o Papa Pio VII, né? Pio VII, porque o Papa não quis atender a alguns pedidos dele, né? Que ele queria ser o rei queria ser o chefe da igreja na França e outras coisas mais, né? Ele foi lá, mandou prender o Papa Pio VII. E o Papa foi de Roma até Paris, ficou preso lá nas masmorras lá de Fontainebleau, em Paris, 5 anos. Mas o Papa passou por uma igreja na cidade de Savona, na caminhada ali dos Alpes, né? Passou em Savona e entrou na igreja e prometeu para Nossa Senhora que quando ele fosse libertado, ele ia coroá-la. Dito e feito. Quando ele estava preso lá em Fontainebleau, Napoleão perdeu a guerra para os ingleses, na Batalha de Waterloo, né? Parece que era o almirante Nelson, não sei. E o Papa foi solto. No mesmo palácio que o Papa Napoleão prendeu o Papa, ele assinou a rendição aos ingleses. E foi preso numa ilha numa ilha lá no Mediterrâneo. E o Papa voltou para Roma, chegou em Roma no dia 24 de maio, por isso 24 de maio é o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, que Dom Bosco amava tanto essa devoção, né? A Nossa Senhora que protege o Papa, né? Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliadora dos cristãos. Está aí.
E também, meus irmãos, aqui em Fátima, né, no nosso século XX, Nossa Senhora que aparece contra o comunismo da Rússia, mandando que o Papa consagre a Rússia ao Imaculado Coração dela, que o coração dela ia triunfar. Né? Também na luta recente, né, quando o Papa mandou revelar o terceiro segredo de Fátima, lá em Portugal, no ano 2000, o que era o terceiro segredo de Fátima? Exatamente a ameaça do comunismo no século XX, que queria destruir a igreja, né? Chegaram a tentar matar o Papa João Paulo II em 1981. E o Papa, o que ele fez? Ele pegou o projétil, a bala que o tinha atingido, e o Papa pediu ao bispo de Leiria, lá em Fátima, né, que colocasse a imagem na coroa de Nossa Senhora. Essa coroa belíssima de Nossa Senhora, as mães portuguesas tinham mandado confeccionar para a Virgem Maria, depois da Segunda Guerra Mundial, em agradecimento por Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial. Foi uma glória para Portugal. Você sabe que o país entra na guerra, muitos dos seus filhos morrem. Portugal não entrou. Então as mães mandaram fazer essa coroa. E o Papa pediu para colocar essa bala na coroa. Eu vi essa coroa lá em Portugal. E o artista que fez a coroa não sabia onde colocar essa bala. Não, mas colocar uma bala numa coroa cheia de pedras preciosas. Mas que coisa interessante, né? Bem no meio da coroa, bem na frente, eles notaram que tinha um buraquinho. E a bala se encaixou exatamente naquele buraquinho. Ninguém sabe por que as pessoas que fizeram aquela coroa, artistas, né, deixaram ali um buraquinho. Nossa Senhora já sabia, uma bala que tentou matar o Papa ia ser colocada ali. E o que aconteceu logo em seguida, meus irmãos? Desabou o comunismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O comunismo que mantinha escravo, dominado, né? Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental e outros países, caiu aquela cortina de ferro que separava o mundo comunista do mundo livre do Ocidente, ali na cidade de Berlim. O muro caiu em 1989 pelas mãos de Nossa Senhora de Fátima e do Papa João Paulo II. Isso não tem dúvida. A polícia italiana, depois que concluiu o inquérito sobre o assassinato, a tentativa de assassinato, o atentado contra o Papa João Paulo II, por aquele turco chamado Aliagica, né? A polícia italiana disse: foi a KGB russa que tentou matar o Papa. KGB russa, que era? Era a política do comunismo na Rússia. Tentaram matar o Papa, mas Nossa Senhora o protegeu. Tanto assim que o Papa disse, né, logo depois que ele se recuperou um pouco da cirurgia, lá na clínica Gemelli, na Itália, em Roma, alguns cardeais foram visitá-lo e o Papa disse: uma mão puxou o gatilho, mas teve uma outra mão materna que conduziu a bala, para que a bala não atingisse algum ponto vital onde o Papa pudesse morrer. É muito bonito tudo isso, né? Então aí a gente vê Maria, não é, a protetora da igreja, né? Na ladainha lauretana, como eu gosto de rezar essa ladainha todo dia, né? A gente reza Mãe de Misericórdia, né? Mãe da Esperança. O Papa Francisco mandou colocar na ladainha lauretana essa expressão, Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança. Não tinha, o Papa Francisco mandou colocar. Só o Papa pode mexer na ladainha lauretana. Mãe do bom conselho, Virgem poderosa, Virgem clemente, espelho de perfeição, sede da sabedoria, tabernáculo da eterna glória, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, olha aí, consoladora dos aflitos, socorro dos imigrantes, é outra expressão que o Papa Francisco mandou colocar, socorro dos imigrantes, auxílio dos cristãos, rainha dos anjos, rainha dos santos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos inocentes, rainha de tudo, né? É muito bonito, né? Então,
Nesse livro que eu escrevi, Na Escola de Maria, aqui eu coloco uma reflexão profunda sobre essas grandes virtudes de Nossa Senhora: humildade, desprendimento, aceitação da vontade de Deus, pureza, temperança, bondade, mansidão, paciência, diligência em servir. Enfim, de modo geral, aceitação da vontade de Deus. Tudo isso é muito importante. Maria é a mulher das dores, né? Eu gosto muito de rezar as 7 dores da Virgem Maria, né? A gente contempla uma dor da Virgem Maria e reza uma Ave Maria. A espada de Simeão, que foi apresentada para ela, né? Quando aos 40 dias levou Jesus ao templo, e Simeão disse: esse menino é colocado como um sinal de contradição, né? E uma espada vai transpassar a sua alma. Maria carregou na mente essa espada sempre, né? E viu essa espada penetrar no coração dela até o fundo, né? No Calvário, né? Depois teve aquele desterro para o Egito, teve que fugir às pressas, porque Herodes vinha querer matar o menino, né? Depois daquela perda de Jesus em Jerusalém, 3 dias aflitas, procurando Jesus. Agora, acho bonito quando ela encontrou Jesus, né? Ela disse para Jesus: meu filho. É poucas vezes que a gente vê Maria falar no Evangelho, né? Meu filho, por que você fez isso? O seu pai e eu estávamos aflitos te procurando. E Jesus dá aquela resposta impressionante, né? Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Vocês não sabem que eu devo fazer a vontade do meu pai? Já com 12 aninhos de idade. Maria entendeu. Era algo maravilhoso, era um mistério, né? E aí um ensinamento para nós, né? Ela estava aflita porque perdeu Jesus. Deve ser para nós também. A gente, quando perder Jesus, deve ficar aflito. Quando perder Jesus, fica do pecado. Quando perder Jesus, deve ficar aflito. Volte correndo a procurá-lo, né? Nem que seja 3 dias. Depois, Maria vê Jesus no caminho do Calvário. A 4ª dor, né? Vê seu filho, santo, Deus, justo, massacrado, flagelado, coroado de espinhos, né? Sangrando, carregando a sua cruz até o Calvário. E ali depois, diante da cruz, ela vê o seu Jesus agonizar 3 horas na cruz. Imagina o sofrimento de alguém 3 horas numa cruz, né? E depois, com Jesus morto nos braços, a outra dor, e depois o sepultamento naquela solidão né? Então, está aí, meus irmãos, né? Como a Virgem Maria tem muita coisa para nos ensinar, né? Eu volto a repetir aquilo que o Papa Paulo VI disse, né? E nós colocamos aqui no começo da nossa reflexão. Sem conhecer a doutrina católica sobre a Virgem Maria, a gente não consegue conhecer bem os mistérios sobre Jesus Cristo. É por isso que eu trouxe aqui essa reflexão de hoje, ok? Que Deus abençoe a todos. Eu quero pedir aos sacerdotes, diáconos que nos acompanhem, que nos dê, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção para cada um de nós, para as nossas famílias, sobretudo nesse ano difícil, né, de pandemia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.